tenho sentido que os dias hoje passam rápido demais. Eu acordo, pisco e já é noite. E eu comecei a me perguntar isso. Se isso é porque eu tô muito presente ou é porque eu não estou presente em nada. E talvez o problema não seja esse, né? O problema talvez seja quando tudo é urgente, nada é realmente importante. Bem, né? Eu tenho TDAH, já comentei isso em outro Pensando Alto aqui do canal. E eu sempre vivo, meio que num alerta máximo, sim. E sempre querendo fazer mais de alguma coisa, mas sempre com dificuldade pra se concentrar em uma coisa só. E isso me fez, né? Que até eu converso, enfim, no vídeo de hoje é sobre isso, né? A sensação de urgência constante, né? Ansiedade, estímulo, produtividade tóxica, né? Porque na realidade a gente sempre procura produtividade, né? E a gente tem um estímulo muito grande no dia de hoje, né? Hoje pra gente acessar ali e, enfim, acordar e já tá ali, enfim, vivendo rápido, né? E sempre ter atenção sequestrada, né? Por causa que a gente tem, que nem comentei. Vamos lá, TikTok eu não uso, mas enfim, temos que destacar isso. No app de vídeos curtos ali, recebendo um monte de dopamina em questão de instantes. YouTube Shorts, Instagram, né? Reels, que é o que de vídeos curtos que eu uso, só que essa semana eu nem entrei no Insta, né? Tô tentando me manter um pouco afastado, principalmente do Insta, que é vídeos curtos. Aqui o YouTube também foi vídeos muito específicos que eu acessei para coisas muito específicas que eu precisava. E também a gente tá vivendo assim, né? A gente meio que coloca entretenimento versus vida real, que também entra na questão do último Pensando Alto, que é a questão da motivação, né? E da comparação, que nem tudo que a gente vê ali é realmente aquilo, né? Então a gente entra muito nessa questão. Mas, enfim, nem tudo que a gente vê ali na nossa rede social, no nosso YouTube, no nosso Instagram, é realmente aquilo, por causa que às vezes tem muitos vídeos que são roteirizados. Então não é exatamente aquilo, né? E às vezes grava uma coisa, mas é outra coisa totalmente diferente a pessoa. E estar, né, sendo sugado não é o mesmo que estar sendo presente. Porque quando eu falo isso, a gente pensa em alguma coisa, mas a gente nunca tá vivendo o nosso presente. Por causa que a gente sempre pensa no futuro, vou estudar pra uma prova pra tirar uma nota boa. Você não tá pensando em estudar pra aprender, você está pensando em estudar só pra ir bem na prova. Trabalhar pra ganhar dinheiro pra poder comprar alguma coisa. Você não está pensando no processo, você está pensando só no resultado. E isso, né, causa muito, enfim, como eu falei, TDAH e hiperfoco. O tempo ele acaba voando, né? E aí a gente acaba vivendo no piloto automático, porque hoje muitas coisas, na realidade, a gente acaba fazendo só no piloto automático, né? E isso entra em uma outra questão muito importante, que acaba não gerando ansiedade, né? E a ansiedade, às vezes, ela tá funcionando como um mecanismo, mas não um mecanismo bom, né? E o problema não é só sentir ansiedade em si, né? Mas como que a gente reage perante a isso e como o nosso corpo se comporta depois disso, nossos pensamentos. Então são várias coisas que trazem, né? Que o problema na realidade é que a gente não vive o presente. E por não viver o presente, né, por causa do excesso de estímulo e impaciência que a gente tem, né? Que é quando tudo parece instantâneo, tudo parece urgente, né? Que quando tudo é instantâneo, tudo parece urgente. Mas a gente tem que colocar um ponto assim, que se eu tenho tudo isso que é urgente pra fazer, nada é urgente, é só mais coisa que tem que fazer. Então, na realidade, é a impaciência, né? Às vezes com 2 minutos, porque como que eu falei, a gente tá acostumado a scrollar a tela infinitamente e atualizar que vai ter vídeo novo. Relacionamentos, né, líquidos, por causa que hoje é muito difícil, né, realmente ver uma amizade, ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de conversa, a qual
você realmente vai sentar e vai, tipo, ali ficar conversando por horas, sem pegar no telefone, sem pegar no computador, enfim, em qualquer coisa ali, se realmente se concentrar naquilo. Isso demonstra muita impaciência, porque conversar 2 minutos assim já não é fácil, né? Por causa que o mundo hoje que a gente vive, ele é muito instantâneo. E a gente tem, assim, uma capacidade de receber dopamina muito rápido hoje. Né? Não digo, enfim, pra não usar rede social, não, enfim, não digo isso. Pelo contrário, se a rede social bem usada, ela pode fazer a gente pensar, pode fazer a gente aprender. Então, ela bem usada, ela é muito boa, mas o ruim é quando a gente usa ela como mecanismo de dopamina instantânea, dopamina rápida, que acaba vivendo num mundo instantâneo, que acaba tendo um excesso de estímulo que acaba a gente ficar impaciente com as coisas. E que nada, quando tudo é instantâneo, tudo parece urgente. E quando tudo é urgente, nada é urgente. Por causa que quando tudo se torna prioridade, a gente acaba criando uma lista de tarefa infinita, não respondendo um monte de mensagens, um monte de projetos começados, mas nenhum terminados, ideias acumuladas e já pensando na próxima meta sem nem ter cumprido a primeira. Então a gente entra nisso, né? Que se tudo é prioridade, eu não escolho nada, eu só reajo. E essa é a grande questão, por causa que quando tu coloca tudo em prioridade, tudo como urgência, acaba sendo só uma lista de coisas que tem que fazer, porque nada daquilo ali realmente é urgente. Porque se uma coisa realmente fosse urgente, você ia separar ali aquele tempo exclusivo para aquilo e fazer exclusivamente aquilo. E você só ia pensar na próxima coisa quando aquilo estivesse concluído. E não ia estar pensando em outro projeto sem nem ter terminado um. Não ia estar acumulando um monte de ideia, né? Tá fazendo uma pilha de ideia, mas não ter concluído nenhuma realmente. E, né, a questão do TDAH, né, é a dificuldade de hierarquizar isso. Hierarquizar isso. Concordo, às vezes é um pouco difícil a gente saber o que realmente é mais importante. Quando tudo parece importante e tudo parece necessário. Mas a gente não saber definir isso causa meio que uma paralisia no lugar ali, não consegue sair daquele uma exaustão. Que nem eu. Minha prioridade hoje é eu passar de ano, me formar na escola, me formar no 3º ano, e fazer que esse canal e outro canal que eu tenho dá certo. Essa é a minha prioridade. Minha prioridade é o YouTube dar certo e me formar. Primeiro eu me formo, e aí meu segundo projeto é o YouTube dar certo. São minhas prioridades, assim, né, que eu digo em relação à vida para profissional, né. Também, né, eu sempre defini 3 prioridades, né. Na verdade, minhas 3 prioridades hoje seriam, primeiramente, Deus. Enfim, eu sou cristão, então tenho muitas prioridades, né, em tudo. Primeiramente, Deus. Depois é a escola, sem dúvida, né, me formar esse ano, enfim, tirar boas notas, estudar para as provas, para poder tirar boas notas, e é que o YouTube dá certo, né. Ano que vem já muda isso, continua primeiramente Deus em primeiro e aqui o canal, né. Aí é fazer o canal mais certo ainda e realmente criar uma prioridade, uma urgência nessa questão, né. Por causa que até isso, né, da gente não priorizar, acaba dando uma produtividade versus descanso, né, por causa que a gente usa o descanso como uma culpa, né, pra poder descansar e ficar sem peso na consciência. E uma ideia, na verdade, ela precisa de espaço, mas esse espaço às vezes pode ser que fique assim, né, nem lembrar da última vez que ficou entediado, e talvez isso seja um problema. Por causa que a gente precisa sim de um descanso, mas também a gente precisa colocar as coisas em prioridade, hierarquizar, que há um tempo certo. E até porque na realidade o nosso tempo, né, ele é como uma moeda. O nosso tempo realmente ele, porque na verdade a gente compra as coisas com tempo na realidade. Até depois que a gente realmente começa a trabalhar, a gente vê assim, mas espera aí, esse daqui vai me custar tantas horas de trabalho. Então a gente troca tempo por dinheiro e é basicamente isso. Talvez a gente viva como se tivesse um cronômetro invisível no nosso braço. E então, enfim,
Isso é um tempo como moeda, realmente. A gente realmente vive nisso, né? E às vezes esse tempo faz a gente ficar com medo de acordar às 40. Por causa que às vezes sexta-feira ali, quinta-feira, final de semana seja uma preocupação. Vai querer sempre vai estar acordando às 40. Sempre vai estar ali pensando no segundo tempo já. O que realmente tem que fazer. E a gente chega naquilo, né? Talvez não é que não tenha nada de importante. É que você coloque tudo como importante e nada vira prioridade. Então a grande questão é criar uma lista, definir porque quando tudo é importante, quando tudo é urgente, nada é urgente.